Olá, sou Geisa Pingo. Que a paz de Cristo esteja em sua vida, em sua casa. Vamos fazer a nossa leitura depois do nosso estudo. A nossa leitura hoje é na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Além disso, eu, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Olhais para as coisas segundo a aparência? Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo. Assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Porque ainda que eu me glorie, mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei, para que não pareça como se quisera intimidar-vos por cartas. Porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Pense o tal isto: quais somos na palavra por cartas? Estando ausentes, tais seremos também por obra, estando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas esses que medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Porém, não nos gloriemos fora de medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós. Porque não nos entendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a vossa regra. Quando Paulo fala no capítulo 4, as armas da nossa milícia, ele está dizendo que a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade. Efésios 6:12. Por isso, as armas carnais e humanas, tais como habilidade, riqueza, capacidade, eloquência, persuasão, influência e personalidade, são em si mesmas
inadequadas para destruir as fortalezas de Satanás. Isso é muito importante. Nós, nestes dias, nesse tempo, entendermos isso, que para lutarmos contra as armas do inferno, do nosso inimigo, a nossa habilidade, a nossa inteligência, a nossa capacidade, nada serve, a não ser se for em Cristo, na graça de Cristo, na sabedoria de Cristo, na estratégia, as armas que Cristo nos dá. As únicas armas adequadas para desmantelar os arraiais de Satanás, a injustiça e os falsos ensinos são as que Deus nos dá. Essas armas são poderosas porque são espirituais e provêm de Deus. Em outros trechos, Paulo alista algumas dessas armas: a dedicação à verdade, uma vida de retidão, a proclamação do Evangelho, a fé, o amor, a certeza da salvação, a palavra de Deus e a oração perseverante. Essa é uma das armas. Está lá em Efésios 6:11, 1 Tessalonicenses 5:8. As armas contra o nosso adversário, o nosso inimigo, o inimigo das nossas armas, da nossa alma, não está na nossa capacidade humana, não está no braço, não está na nossa inteligência. Uma pessoa sem a graça de Deus, sem a proteção de Deus, sem a autoridade de Deus, ela não é nada. Por mais inteligente que ela seja, por mais capacitada que ela seja, diante das astutas armas de Satanás, diante das ciladas do nosso adversário, nós nada somos. Mediante o emprego dessas armas contra o inimigo, a igreja sairá vitoriosa. Isto é, a presença e o reino de Deus se manifestarão poderosamente para salvar os pecadores, expulsar demônios, santificar os crentes, batizá-los no Espírito Santo e curar os enfermos. Este problema, nós observamos que a cada dia, quanto mais perto está a volta de Cristo, nós conseguimos observar pessoas querendo tocar, dirigir igrejas na sua inteligência, na sua capacidade. E diante de demônios, como nós estamos falando aqui, a inteligência humana não é nada. Se não é a graça de Deus na vida de um líder, na vida de uma pessoa que se propõe fazer a obra de Deus, nós somos engolidos vivos. A igreja de nossos dias é frequentemente tentada a enfrentar o desafio do mundo por meios carnais e com as armas mundanas. Todos os dias nós somos tentados, Às vezes nos esquecemos que é Deus em nossa vida, que é a graça de Deus. Se pela misericórdia dele alguém é curado através da minha oração, através de alguma palavra, proferida na vida de alguém, alguém recebe uma bênção, alguém se converte, vai aos pés de Cristo, não sou eu. Eu não tenho essa capacidade. Eu não tenho a capacidade de convencer ninguém. Eu não tenho a autoridade de expulsar demônios, de expulsar enfermidade. E se a igreja não tiver isso dentro dos membros, essa igreja é morta. E ela está a ponto de cair no abismo. Porque uma igreja sem as armas espirituais, ela não é nada. Sabedoria, filosofia e psicologia humanista, atrações emocionantes, atividades nas igrejas centradas em passatempos, etc.
isto a cada dia está mais comum. Pessoas querendo atrair pessoas com passatempos, com entretenimento, mas essa pessoa não conseguirá firmar na igreja, não conseguirá seguir a Jesus por esses atrativos, se não for o Espírito Santo que convença essa pessoa. Se ela verdadeiramente não tiver um encontro com Cristo, vão será o meu trabalho. As armas carnais não conseguirá trazer um reavivamento no espírito, porque não tem nenhuma possibilidade de destruir as fortalezas do pecado, livrar-nos do poder de Satanás e desfazer as paixões malignas que engrossam no mundo de hoje. Se usarmos as armas do mundo, apenas secularizamos a igreja e a privaremos das armas da fé, da justiça, do poder do Espírito Santo. Tragicamente, isso resultará em a igreja ser vencida pelos poderes das trevas e as suas milícias serem dominadas e manipuladas pelas forças do mal que agem no mundo. Nós observamos isso, que muitas pessoas começam a fazer a obra de Deus, cheias do Espírito Santo. Aí o Senhor capacita, o Senhor dá graça, dá sabedoria, da inteligência, capacidade. Aí ela, na mente dela, ela acredita piamente de que é ela, de que a capacidade é dela. E a partir de um caminho, ela segue sozinha. A presença de Cristo ficou lá atrás. E será fracasso da certa. Por isso que você vê muitas pessoas fracassando. Porque no meio do caminho, a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo ficou. E ela foi sozinha com a sua capacidade, com a sua altivez, com a sua inteligência. Agora ela acha que não precisa mais de Cristo. Aí ele fala assim no versículo 5: levando cativo todo entendimento. A nossa guerra contra o mal inclui o alinhamento de todos os nossos pensamentos com a vontade de Cristo. Deixar permanecer em nossa mente pensamentos contrários à santidade de Deus nos levará ao pecado e à morte espiritual. Romanos 6, 12 e 23. Aqui nós vamos citar 4 passos para sujeitar todos os seus pensamentos ao senhorio de Cristo. O primeiro passo: saiba que Deus conhece todos os seus pensamentos e que nada, jamais, se oculta dele. Salmo 94, 11. Somos tão responsáveis diante de Deus pelos nossos pensamentos quanto somos pelas nossas palavras e ações. Muitas das vezes esquecemos disso, sabia? Nós achamos na nossa mente, na nossa pequenez, na nossa humanidade, às vezes nós se esquecemos que Deus sabe o que há dentro do meu coração. Eu posso enganar aqueles que estão ao meu redor, mas tem pessoas enganando a si mesmo, achando que podem enganar a Deus. Eu já convivi bastante com pessoas assim. Ela esquece, às vezes ela tenta esconder das pessoas e acha que escondendo de pessoas está escondendo de Deus. Então, nós temos que trabalhar a nossa mente e não permitir que faça morada em nossa mente pensamentos malignos. Os nossos pensamentos são como terra, como se fosse uma terra, um terreno. E como fosse a semente
né? Como a semente e a terra. Ela vai cair, aquele pensamento é uma semente. E se você for alimentando, aguando, adubando aquela semente, ela vai crescer. Então, quando os pensamentos tentam dominar a nossa mente, se você percebe que vem do inimigo, que tem procedência maligna, você precisa repreender, pedir ao Espírito Santo. Se você não está conseguindo repreender esses pensamentos, ore e peça a Deus que repreenda isso de dentro de você. Aprenda a dominar e fazer uma limpeza em sua mente. Saiba que a mente é um campo de batalha. Alguns pensamentos têm sua origem em nós mesmos, enquanto outros provêm diretamente do inimigo. Existem pensamentos que é humanista, está na nossa carne, né? Vem da nossa humanidade, mas que também nós precisamos dominar, porque como Paulo falou, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mas existem pensamentos também que vêm de procedência maligna. Levar o cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Demanda uma guerra espiritual contra a natureza humana pecaminosa e as forças satânicas. Efésios 6:12. Quando você for atacado com pensamentos maus ou impuros, resista-os, rejeite-os firmemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Permita que a paz de Deus guarde o seu coração e a sua mente em Cristo. Nas lutas espirituais, o nosso adversário, nós vencemos. Você precisa entender, você precisa lembrar que nós crentes vencemos o nosso adversário pelo sangue do Cordeiro. É pelo sangue de Jesus, pela palavra do nosso testemunho e por dizer não, persistente ao diabo, à tentação e o pecado. Isso nós não devemos nos esquecer. Se estamos firmes, se estamos de pé, não é nosso mérito, é a proteção de Deus, é a graça de Deus. Ninguém é suficientemente forte para vencer uma tentação do inimigo sem a graça de Deus, sem a presença, sem a proteção de Deus, sem o sangue do Cordeiro. O terceiro passo, seja resoluto ao concentrar sua mente em Cristo, nas coisas celestiais e não nas coisas terrenas. Você precisa concentrar a sua mente em coisas boas, em coisas que provêm de Deus, em coisas que provêm do céu. Compreenda que a mente firmada no Espírito é vida e paz, ao passo que a mente firmada na carne é morte. Encha sua mente da palavra de Deus, Salmo 1:3, e com aquilo que é verdadeiro, justo e de boa fama. Quarto passo, tenha cuidado com aquilo que os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. Recuse-se terminantemente a deixar os seus olhos a serem um instrumento de concupiscência. Jó 31:1. E colocar diante dos seus olhos qualquer coisa má ou vil, quer livros, revistas, quadros, televisão, vídeo, filmes ou cenas de vida real. Cuidado com isso. Você precisa proteger os seus olhos. Você precisa proteger os seus ouvidos,
Porque a sua mente, o seu pensamento é fruto daquilo que você vê, daquilo que você preenche a sua alma, o seu corpo, a sua mente, aquilo que você ouve, aquilo que você escuta. Assim serão os seus pensamentos. Aí, no versículo 12, Paulo fala assim: se medem a si mesmos. Comparar-nos aos padrões contemporâneos e a vida dos crentes em nosso redor demonstra que ainda estamos sem compreensão apropriada da vontade de Deus. Isso está acontecendo muito nesses dias. As pessoas estão esquecendo que o resultado humano não é o resultado de Deus. E as pessoas estão comparando a si com outras pessoas e comparando os resultados de outras pessoas com os seus resultados. Você tem que entender que o que é espiritual é diferente do que é carnal. O padrão com o qual devemos nos medir é o padrão revelado em Cristo e na doutrina dos apóstolos do Novo Testamento. Que o Espírito Santo possa esclarecer melhor ao seu coração. Eu tenho certeza que esse estudo tem abençoado a tua vida e abençoado a tua casa. Deixa o Espírito Santo te usar. Compartilha em algum grupo. Deixa aqui um comentário, uma pergunta. Se você tiver um questionamento, se você tiver uma dúvida, eu quero saber como está o nosso estudo, quais são os seus pensamentos. Eu fico feliz em saber. Fique à vontade. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo os meus contatos. Se você precisar de uma orientação, de um aconselhamento, estamos aqui. Conte comigo. Fica na paz.